Oi, gente. Todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia. A gente vai começar agora a segunda mesa do Seminário Internacional Niterói em Imagens. Meu nome é Laura, eu sou estudante de cinema da UF e vou mediar a mesa de hoje. Vou fazer uma introdução rápida sobre o projeto, que o Rafael já fez ontem, então vou tentar ser um pouco mais rápida que ele foi. O nosso seminário é o ponto de partida do projeto Niterói em Imagens. O Niterói em Imagens é realizado por professores, pesquisadores e alunos ligados ao Departamento de Cinema e Vídeo da UF e do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual. É um projeto que foi selecionado no edital de projetos aplicados que a Prefeitura de Niterói fez. E, enfim, é uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e a UF. E, basicamente, o nosso projeto, a ideia é de um desenvolvimento de um repositório digital de fotografias e filmes que sejam da cidade de Niterói, né? E essa mesa de hoje, a gente vai discutir principalmente os softwares relacionados a essa construção do repositório digital. A gente vai falar de dois softwares que são softwares livres, abertos, e que são utilizados majoritariamente por universidades e, enfim, instituições públicas. Os softwares são o Tainacan e o DSpace. Hoje a gente vai conversar com o Dalton Martins, que vai explicar um pouquinho sobre o Tainacan. Dalton é professor na UNB. E a gente vai conversar com o Divino Inácio, que vai falar um pouco sobre o DSpace. Cada um vai falar uns 15 minutinhos e depois a gente abre para o debate no final. Vamos começar então, Dalton. Se você quiser, a fala é sua, depois a gente discute. Tá legal, Laura, obrigado. Pessoal, bom dia a todos e todas, prazer estar com vocês. Quero agradecer pelo convite, né, Patrícia que me chamou, um prazer estar aqui, colaborando com essa discussão, conhecendo colegas novos de outras universidades. Fico bem contente com a possibilidade de estar em discussão com vocês. Eu vou projetar minha tela aqui e daí a gente começa. Tá chegando para vocês. Sim, entrou. Legal? Sim. Então tá bom. Gente, eu vou tentar ser bem sucinto, vou ligar meu tempo aqui para não me atrasar demais. Se eu passar, por favor, peço a gentileza de vocês me avisarem, para tentar dar um panorama da nossa pesquisa para vocês poderem entender um pouco o que é o Tainacan a partir de seus objetivos. Tainacan é um projeto de pesquisa, né, ligado à universidade pública e ligado às instituições culturais, Ministério da Cultura, né, quando tínhamos o MINC ainda, e atualmente ao Instituto Brasileiro de Museus, a Funarte e ao IFAM do ano passado para cá. Então vou contar resumidamente essa história e tentar situar para vocês por que Tainacan, né, por que a gente chegou nesse projeto, de onde que a gente partiu. Bom, eu sou aqui da UNB, né, sou da Faculdade de Ciência da Informação. É um lugar acadêmico bastante interessante, onde a gente tem os cursos de arquivologia, museologia e biblioteconomia, e um programa de pós-graduação em ciência da informação, então um espaço de pesquisa onde a gente tem sempre discutido as várias áreas da informação, né, suas diferenças, suas similaridades, as suas integrações, então tem sido um ambiente de trabalho bem legal. Eu coordeno esse laboratório, que é o Laboratório de Inteligência de Redes, né, quem quiser pode dar uma olhadinha lá no diretório de grupo de pesquisa do CNPq, onde a gente desenvolve projetos ligados a essa área de ciência de dados, web semântica e políticas de informação, políticas, né, voltadas para a governança da informação, mais próximo dos acervos digitais, né. Muito bem, qual o problema? Acho que quando a gente fala de Tainacan, a gente precisa situar o problema, porque o Tainacan, nosso projeto nunca foi desenvolver um software, né? Nós fomos chamados para compor um esforço do Ministério da Cultura em 2014, onde a ideia inicial
era pensar o uso de um software livre para acervos digitais, para as instituições culturais do Brasil, que pudesse ser amplamente socializado no país. Então, a nossa ideia inicial não era desenvolver um software, tanto que a gente faz o Tainacan em cima da arquitetura do WordPress, exatamente para não criar uma ferramenta do zero, né? Ou seja, criar um software que depois só a gente que vai manter, não tem comunidade, né? Então, tem uma série de questões que eu quero configurar para vocês aqui. Quem nos ajuda a situar esse problema é a pesquisa da TIC Cultura. Eu estou me valendo dos dados de 2018, né, que são os dados publicados pelo Comitê Gestor da Internet. Já tem dados mais atuais, a TIC Cultura deve lançar nos próximos meses, né, a pesquisa de 2020. Mas, enfim, tenho participado de algumas discussões sobre esses dados. Há uma certa variação, mas não é tão grande assim. Então, esses dados que a gente vai ver agora, eles são bem razoáveis para a gente entender o problema. Qual é o problema que nós temos, né? Eu vou falar bem sucintamente, a pesquisa é muito extensa. É duas coisas, né? A baixa disponibilidade do catálogo do acervo das instituições culturais na internet, então, quer dizer, 38% dos arquivos, 12% das bibliotecas e 15% dos museus. Então, a gente tem uma quantidade muito pequena, né, do catálogo dessas instituições de memória brasileiras disponível na internet, o que, né, tem várias consequências do ponto de vista cultural, por uma sociedade que cada vez mais se organiza em rede, se socializa em rede, né? E a gente tem esse enorme problema que é a taxa de uso, né, de software de catalogação de acervos, aonde vocês vão ver aqui que apenas 13% dos museus usa software, 18% das bibliotecas e 21% dos arquivos. Então, quer dizer, uma baixíssima, né, taxa de adoção de software de catalogação de acervos, e isso nos chama muita atenção, né, desde o começo do projeto, de que é de fato um problema que terá que ser resolvido, né, terá que ser pensado dos fatores que nos levam a isso. Muito bem. Então, qual é o problema que a gente se colocou pensando num projeto, né, que está com o chapéu da política pública, né? Então, pensem que eu estou falando aqui em 2014, a gente tinha Juca Ferreira no Ministério da Cultura e uma perspectiva do desenvolvimento de uma política nacional de acervos digitais, né? Era esse o nosso contexto na época. Como criar uma ferramenta de software que simplifique, né, que facilite com que a gente possa transformar objetos sociais em objetos digitais e, sobretudo, como é que a gente pode facilitar a socialização, né, dessa ferramenta no Brasil, considerando a realidade brasileira muito vulnerável, né, de pouca disponibilidade de equipes de TI, as instituições são muito frágeis do ponto de vista da sua capacidade de investimento nesse tipo de coisa, e por mais que a gente tenha que lutar por melhores condições, a gente também está pensando em oferecer alternativas mais acessíveis e de mais fácil uso, né? Bom, a gente como pesquisadores, né, na universidade, a gente foi fazer uma pesquisa, e no início essa pesquisa começa em 2015, que é quando tem o projeto, a gente vai pesquisar os softwares livres, né? Então a gente faz 2 trabalhos importantes nessa época, que estão publicados nos links abaixo, vocês podem acessar pela internet. Uma é para definir critérios, quer dizer, quando eu vou comparar repositórios digitais, né, bibliotecas digitais, na perspectiva do acesso aos objetos, né, como é que eu comparo essas ferramentas, né? Quais são os critérios, quais são os indicadores de comparação? Então a gente faz uma pesquisa para definir esses critérios. É uma pesquisa que aponta por volta de 132 indicadores para poder comparar softwares, e aí a gente vai na literatura, né, científica da área da ciência da informação, descobre que esses são os softwares mais citados, né, o DaySpace, o ePrints, o Fedora, o Greenstone e o Slandora. Lembrem-se que nós estamos falando de 2014 e 2015, né, isso já tem variações nesse momento, evidentemente, não é mais os softwares já têm outras ferramentas em uso, né? Mas a gente chega a 3 conclusões importantes. A primeira delas é que não havia um software livre no Brasil para repositórios digitais com ampla comunidade. Quando eu digo ampla comunidade, técnicos, desenvolvedores, empresas espalhadas pelo Brasil todo, né? Os softwares que estavam em uso eram muito dependentes de instituições específicas, né? Seja o IBICT, seja o CIB-USP, né? Ou seja,
Se essas instituições não davam suporte, as instituições não conseguiam implantar, e isso gerava uma dependência, né? De novo, pensem com a lógica de quem está olhando para isso de uma perspectiva de política pública. Segundo ponto importante, as tecnologias eram pouco amigáveis do ponto de vista da interface, de difícil customização, a interface muito padronizada, eu não conseguia mexer com facilidade, né, e exigiam conhecimento técnico de nível médio e elevado. Ou seja, a gente está falando da área da cultura, quer dizer, a cultura se expressa no design, né, a cultura se expressa na interface gráfica, então um software muito duro em termos de customização pode representar um problema em relação a isso. E naquela época, né, as funcionalidades eram muito pouco desenvolvidas para colaboração e interação em rede. Então eram softwares muito voltados para o gestor e menos para o usuário participar, colaborar, interagir, e aí fazer catalogação colaborativa, né, coletar contribuições dos usuários. Esses são os três, né, os artigos detalham a metodologia, a forma de análise, aí depois vocês podem olhar. Aqui a gente mostra isso, né, quer dizer, dos 36 indicadores que a gente identificou de colaboração e interação social, o que mais tinha era o DSpace e tinha apenas 5, quer dizer, várias funcionalidades, né, como integração com mídias sociais, frameworks de colaboração em rede, isso naquela época era bastante deficitário. E dos 182 critérios que a gente mapeou, o que mais atendia era o DSpace, mas apenas 103 critérios, né? Ou seja, ainda faltava uma quantidade significativa de funcionalidades que a ferramenta não atendia, e as outras muito menos, né? E além dos problemas que eu coloquei, né, da dificuldade de ter técnicos, de ter uma socialização do conhecimento no território brasileiro. Muito bem, o que a gente fez? A gente decide, então, criar o projeto Tainacan, e eu vou explicar para vocês por que o WordPress, né, por que a gente foi por esse caminho. No site aqui, o tainacan.org, vocês podem encontrar várias informações sobre o projeto, documentação, tutoriais e por aí vai. O projeto, então, tem início, né, em 2014, e ele começa a funcionar, né, no âmbito do Ministério da Cultura em 2015, um ano político muito difícil, a gente está vivendo todo o processo do impeachment, enfim, vocês sabem muito bem o que vem acontecendo nas políticas culturais de lá para cá, e o projeto, então, passa a ser apoiado pelo IBRAM, pela Funarte e pelo IFAM, né, que são os 3 instituições que a gente tem cooperações formais atualmente, vem desenvolvendo projetos com eles nos últimos anos. Tem sede na UFG, na UNB e no IBICT, né, são por volta de 15 pessoas que trabalham, e uma tecnologia baseada em WordPress. Eu já vou explicar para vocês logo mais por que o WordPress, né, por que a gente fez isso. Bom, o Tainacan é um ecossistema de soluções, o Tainacan não mexe no WordPress, ele não altera uma linha de código do WordPress, o Tainacan é um plugin, né, com vários outros plugins, né, tem plugins para modo de visualização extra, plugins para tipos de metadados, plugins para integração com outros temas, né, e tem um próprio tema do WordPress que a gente fornece, então dá para perceber que o Tainacan ele se vale da arquitetura do WordPress e ele fornece complementos ao WordPress para transformar o WordPress num repositório digital com base nesses critérios que a gente está vendo aqui. Muito bem. Ele tem várias ações, né? Então ele permite criação de metadados customizados, ele permite criação de taxonomias, né? de exposições digitais, desenvolvimento de coleções, né? Filtros, relacionamentos, e a produção dos próprios itens, né? Em torno da documentação, da catalogação dos itens, que são os principais pontos que a gente estava buscando com o desenvolvimento do projeto. Eu vou passar rapidamente aqui, né, esse é o painel administrativo, tudo no Tainacan é feito em nível de interface gráfica, não tem nada que você tem que codificar ou alterar scripts, né, então esse é um painel administrativo dele, aqui você tem, né, toda a interface para criar vocabulários controlados, conexões com mídias sociais, isso tudo é configurado, né, você pode customizar suas fichas, criando os campos de metadados que você precisar. Você trabalha com navegação facetada, você pode escolher os filtros, né, e quais são as facetas de navegação, você pode agrupar itens por taxonomia, né, e pode identificar os termos todos que você precise. Você pode editar os metadados, então quer dizer, você não tem necessidade de usar um modelo, você pode até usar um modelo de metadados,
mas você tem todas essas possibilidades de criar campos de metadados para atender a necessidade da sua documentação, né? Você pode mapear isso para padrões, né? Desenvolver o que a gente chama aí na área de crosswalk para padrões de dados que você queira exportar, então tem toda uma funcionalidade nessa área. Ele faz toda uma gestão de permissões por funções de usuário, né? Então tem várias funcionalidades, aqui estão só algumas, então você pode criar perfis específicos com funcionalidades específicas, né? Onde as pessoas podem acessar determinadas áreas, não podem outras, e isso tudo cria um jogo de papéis customizados, né? Tem toda uma geração de log, né, de atividades, então tudo que as pessoas fazem no repositório, as edições que elas criam, as alterações que são feitas, né? Então tudo isso é contabilizado e é gerado um log de acesso que pode ser especificado para você poder entender o que está acontecendo com o seu acervo, né? Quem alterou um metadado, quem criou um metadado, quem apagou um item, tudo isso fica disponível para você consultar, para você gerar relatórios, né? E você pode criar facilmente páginas com interfaces mais, né, customizadas, mais amigáveis, criando exposições digitais, arrastando blocos, e aí você se vale de toda a integração com o WordPress, né, com os temas do projeto Gutenberg, que é uma reformulação do WordPress para a criação de páginas web muito mais fácil, né, do que você ter que criar um tema do zero, editar um CSS, né, editar um HTML, você consegue fazer isso no WordPress com muito mais facilidade, o que dá agilidade, né, para se criar exposições digitais e fazer ações de curadoria, né. Muito bem, aqui tem alguns exemplos, né, o Tainacan do Museu do Índio, o Tainacan do Museu, da Oi Futuro, né, um projeto bem interessante aqui com uma quantidade de quase 200 mil itens, né, então tem uma série de questões legais, vários acervos que a gente tem feito com os museus do IBRAM, Museu Villa-Lobos, Vitor Meirelles, né, entre outros, por aí afora. Aqui vocês podem clicar nesse link e ver os casos de uso, então se vocês quiserem ver outras instituições, né, outros acervos que usam Tainacan, vocês podem entrar nesse link que vocês vão conhecer. Agora a pergunta que é importante responder, por que o WordPress, né? Então, e de novo eu quero me valer dessa ideia de que nós estamos trabalhando para um projeto de política pública. Então a gente quer uma tecnologia que seja muito socializada no Brasil. E quando você vai estudar, né, com dados aqui do W3Tech, o que você percebe? Que o WordPress, ele de longe, né, é a ferramenta mais utilizada na web nos sistemas de gerenciamento de conteúdo. Então ele tem um market share de 64,5%, sendo que a segunda tem apenas 5%. Né? E o software, né, a linguagem de programação na qual ele é escrito é o PHP, que tem aí praticamente 80% de uso na web. O que significa esses dados? Por que eles são importantes para a gente? Porque o WordPress é uma ferramenta muito socializada. Né? Você tem muita gente que conhece o WordPress, você tem muitos técnicos, profissionais que são capacitados para prestar suporte técnico no WordPress, e isso é importante para uma política pública, porque nós não somos uma empresa, né? A gente não quer vender um serviço e a gente quer socializar uma tecnologia, então foi por essa razão, pelo WordPress ser muito usado na web, que a gente desenvolve o Tainacan, e isso vem se mostrando um trunfo, né? Porque vários projetos aí têm precisado de suporte técnico e eles não dependem da Universidade de Brasília, eles não dependem do meu grupo de pesquisa, por exemplo, para dar apoio, porque eles conseguem contratar um profissional na sua cidade, conseguem contratar uma empresa que vai dar suporte para eles, e isso é muito bom, né? Porque isso socializa o conhecimento técnico, então por isso que a gente faz o Tainacan no WordPress. E aqui alguns números, né, para finalizar, para vocês conhecerem ao que tem que ser acontecido com a socialização do Tainacan. Nós já tivemos por volta, esse número já está perto de 8.500, nós tivemos por volta de 8.500 downloads, a nossa média de downloads é por volta de 10 downloads por dia, né? O projeto foi disponibilizado ao público no repositório do WordPress em 2018, e a gente tem aí mais ou menos, né, a cada 3 meses, por volta de 1.000 downloads, e esse número, enfim, se intensifica, né, um pouco da pandemia para cá. Né? Nós temos uma lista de suporte técnico,
onde a gente faz o atendimento, né, aos usuários, tem por volta de 280 pessoas participando lá, e já trocamos aí quase 1.700 mensagens, né, com dados de abril. Vocês percebam que do início da pandemia para cá tem uma intensificação, né, que se mantém num certo platô aí ao longo dos meses do ano passado e desse ano para cá. A Tainacan também tem tido um interesse crescente na academia, né, então a gente percebe cada vez mais documentos científicos sendo produzidos com a expressão Tainacan. Então a gente já tem por volta, esse número já é até um pouco maior, agora em maio, mas por volta de 150 documentos científicos produzidos, né, indexados lá pelo Google Acadêmico, de pesquisadores usando o Tainacan, estudando o Tainacan e desenvolvendo suas pesquisas com o Tainacan, né? Então isso é bem interessante, são várias universidades, já são mais de 20 universidades federais no Brasil, né, que vem utilizando o Tainacan. Então a gente tem tido um movimento muito legal, inclusive junto à Andifes, ao GT de Museus, né, e várias iniciativas que a gente tem observado. E a nossa página aqui no Facebook, né, a gente tem também uma parte de atendimento a usuários nas mídias sociais, que eu chamo atenção também para esse pico, né, que se dá aqui a partir do início da pandemia, onde a gente percebe que muitas instituições de cultura, museus, galerias, centros culturais acabam procurando o projeto para utilizá-lo como uma alternativa para sua entrada no digital. Bom, gente, desculpa passar alguns minutos aqui, tentei ser o mais sucinto possível, né, no nosso tempo, para dar para vocês alguns parâmetros do que é o Tainacan, da nossa história. Deixo o meu e-mail de contato e, obviamente, fico à disposição dos colegas para a gente poder debater, conversar e tirar dúvidas. Um prazer estar com vocês. Tá, muito obrigada. Foi ótima a sua fala. Só reforçar para todo mundo, se quiserem mandar já perguntas pelo chat, tá? Vai ficar aqui, depois a gente entra na discussão. Vou passar a palavra agora para o Divino, para falar um pouco sobre o The Space. Divino, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Eu quero agradecer primeiro ao convite, né, da Patrícia. Assim, foi bastante bacana. Como eu estava dizendo agora, um pouco antes da gente começar, o trabalho que a gente tem em relação à pesquisa, desenvolvimento, um trabalho com acervos digitais. É sempre um prazer a gente vir e compartilhar, né, esses trabalhos e aí trazer um pouco da experiência que a gente desenvolveu, e também é uma experiência que colegas compartilham, né, com a gente nesse tempo todo, né. Eu sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina desde 2002, tá? A gente trabalha, né, eu trabalho no departamento de biblioteconomia, né, eu leciono na graduação e também na pós-graduação, no programa de gestão da informação, no PPG Info. A gente, com o tempo, né, foi desenvolvendo uma série de pesquisas e de projetos relacionados à gestão e à aplicação de tecnologias na área de ciência da informação. A gente tem, assim, uma característica bastante forte nesse sentido, uma ênfase, né, nessas duas frentes de trabalho. Então, com o tempo, a gente acabou constituindo laboratórios, projetos. A pós-graduação nasceu a partir desse trabalho de pesquisa, né, e a gente, assim, com o tempo, a gente acaba consolidando uma série de conhecimentos, tá? Eu trabalho com o Space desde 2008, né? A minha primeira interação com o Space, ainda nas versões iniciais, foi na UFSC, durante o doutorado. A gente desenvolveu um repositório de objetos de aprendizagem que era integrado ao Moodle, né? Era uma necessidade de, assim, tudo que era produzido para o Moodle precisava ser publicado num acervo aberto, tá? E a demanda era, assim, ser publicado de forma automatizada. A gente não queria trabalhar com duas plataformas, mas trabalhar com a visão funcional de uma plataforma. Então a gente fez uma integração com o Moodle. Tudo que a gente publicava no Moodle era publicado automaticamente no repositório, e isso ainda em 2008, 2009,
né, nesse período. E dali para frente eu comecei a estudar a plataforma, nós trabalhamos, a gente adotou a plataforma no contexto do ensino na universidade, e foi uma época, assim, que o Space estava ficando bastante popular, enquanto plataforma para repositório, especialmente por conta de uma iniciativa da época, que foi a popularização, né, a disseminação de uma iniciativa do IBICT, para oferecer os acervos para repositórios, plataformas para repositórios, né. O Space é bastante disseminado aqui no Brasil, né, é a plataforma mais utilizada para gestão de acervos de uma forma geral, especialmente em razão disso, né, no Brasil. A gente tem outras plataformas também, tem a plataforma Omeka, por exemplo, que é muito popular no exterior, tá? Ela tem base PHP, é uma plataforma bastante interessante também, mas ela tem um conceito um pouco diverso, né, da plataforma de Space. E nesse tempo a gente foi, né, trabalhando e se apropriando de vários projetos. Hoje eu coordeno um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo, né, um sistema de indexação automática para repositórios, baseado na plataforma de Space, né. Essa é uma das abordagens de projeto que a gente tem no LabTech GC, que é o laboratório de tecnologias que a gente tem na UDESC desde 2010. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre a plataforma, até a gente não tem muito tempo, mas assim, algumas coisas eu acho que vale a pena a gente mencionar, né? É uma plataforma que nasce lá no início dos anos 2000, né? Foi uma iniciativa do MIT, com patrocínio da HP na época, e por muito tempo ela permaneceu patrocinada pela HP até o ano de 2008. Era uma plataforma que foi desenhada para o uso interno da universidade, para fazer a gestão de documentos digitais. Tá? Então, assim, dentre os releases que essa plataforma teve, a gente pode considerar, assim, os mais importantes foram a gente teve, entre os releases mais importantes, na versão 1, né, ela caminhou bastante, né, para até chegar a um ponto, né, que a gente teve perto de 2010, a versão 1.5, essa versão ficou muito popular porque ela teve assim, uma série de funcionalidades novas e teve o seu código reescrito, né, o que permitiu assim, a entrada da comunidade de software livre, sabe? Nesse momento, no mundo inteiro, a gente tem participantes de várias universidades que adentraram, né, ao Git, começaram a baixar e começaram a fazer contribuições. Porque esse é o cenário, né, de desenvolvimento da plataforma. Tem várias features, vários recursos que a plataforma oferece hoje, que são resultado, né, da colaboração de pesquisadores de outros laboratórios, de universidades e também de algumas empresas que a gente tem no exterior, que são patrocinadoras da plataforma. Né? Em 2008, a gente tem uma mudança importante, quando a gente é criada a fundação do Space, né? E ano retrasado, a gente tem uma outra mudança, né? Que aí se institui a fundação Lyra-Sys. A Lyra-Sys, ela passou a incorporar outras iniciativas de projeto, Vivo, do Fedora, né? E Space. Então, assim, é um conjunto de plataformas que é mantido por uma comunidade, né? Eles têm um time de 5 áreas, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, que trabalha, né? Que coordena esse projeto todo. Então, assim, enquanto maturidade, é um indicador bastante importante, né? Historicamente, softwares livres, assim, as iniciativas de software livre, elas têm, né? Várias iniciativas têm uma dificuldade de sobrevivência, né? Elas permanecem anos à disposição do mercado e aí os mantenedores, os criadores, a partir do momento que, por alguma razão qualquer, deixam de fazer a manutenção da plataforma, ela fica descontinuada, né? E isso é um problema, porque as instituições que adotaram a plataforma, em algum momento, elas vão ter que deixá-las, vão ter que abandonar
essa plataforma por uma outra, tá? Eu estou mostrando aqui alguns releases importantes, né? A família 3, que teve aí o suporte finalizado em 2016, né? A família da versão 4, tá? Também foi bastante importante, trouxe muitas funcionalidades novas na plataforma, né? A gente tem hoje a versão, na versão 6, né? Que é a versão que está em produção, e hoje ela traz vários aprimoramentos da estrutura de dados, tem plugins para poder fazer armazenamento de objetos digitais em plataformas em nuvem, né, que são compatíveis com o Amazon S3. Tem o núcleo da aplicação, é um núcleo implementado com interface REST, que permite, né, que outras aplicações utilizem o DSpace sem necessariamente usar a sua interface, tá? A gente pode integrar, tem casos que eu já trabalhei, né, por exemplo, a implementação do Moodle, a implementação do OJS, interagindo diretamente com a plataforma, né, vários aprimoramentos de busca e de exportação para integração de metadados, integração, por exemplo, com a Arquivemática, né, que é uma plataforma de preservação digital bastante conhecida, bastante popular, integração com a OJS, Open Journal System, né, uma coisa que é bem antiga e bastante importante também, a abertura com o protocolo IPMH e o OAI-ORI, né, que são protocolos abertos que existem desde o início dos anos 2000 e que permitem interoperabilidade e compartilhamento de dados, né. Então, assim, nenhum repositório precisa ficar fechado, porque o DSpace nasce no contexto da iniciativa de arquivos abertos, tá? Então, todas as funcionalidades que ele apresenta hoje, eles vêm das suas questões, né, da necessidade de publicar acervos abertos, do autoarquivamento, tá? E de outras iniciativas que nasceram, tecnológicas que surgiram a partir da época da iniciativa de arquivos abertos, tá? Sobre a arquitetura tecnológica, ele é uma plataforma baseada em Java, tá? Uma vantagem importante da plataforma Java é que ele contém uma série de tecnologias, né, disponibiliza para a gente uma série de tecnologias e frameworks que permite o desenvolvimento por times, né, e por equipes de uma forma muito estruturada, tá? Então, a gente consegue trabalhar na plataforma DSpace com relativa facilidade, né? Qualquer desenvolvedor Java consegue adentrar a plataforma em função da modularização, em função dos frameworks, e se especializar em determinadas funcionalidades né, da plataforma, e provendo, assim, um desenvolvimento bastante consistente, né? Então, a gente tem a estrutura para customização também é muito boa, você consegue implementar customizações, né, funcionalidades novas, sem alterar o código original, né? Então você consegue manter o versionamento, aproveitar tudo que é feito pela comunidade desenvolvedora da plataforma e ainda manter as suas customizações, né? A Apache Maven, ele é um gerenciamento, é uma ferramenta que permite o gerenciamento de código de dependência, ele automatiza esses processos todos. Então isso realmente acelera bastante o trabalho do desenvolvedor, né? Uma plataforma também que vale a pena ser mencionada, que faz parte da arquitetura do DSpace, é o Apache Solr, né? Que é uma plataforma de busca e de indexação automatizada. Então, ela permanece na plataforma ainda hoje, né? A gente está, vou falar um pouquinho no final, se eu tiver tempo, do debate da versão 7, né? Estou trabalhando junto com o pessoal do Ebit para a gente desenvolver uma série de recursos bem bacanas. A gente vai falar disso em junho, numa live, sobre o DSpace 7, né? É uma baita plataforma, assim, mudou muito, e está trazendo muitas funcionalidades para a gente, né? E o Solr continua, né? E o Solr é uma plataforma muito utilizada pelo mundo todo, a IBM usa, tem várias instituições que usam como ferramenta de busca, né? Integrada ao núcleo do DSpace, né? Mas, assim, em termos de aplicações, né, que é uma coisa que as pessoas observam muito, né, vão procurar, poxa vida, quem usa DSpace, né, o que pode ser feito com a plataforma DSpace? Então, assim, tem
centenas, tem milhares de casos que a gente, né, tem na plataforma do site, né, no portal do DSpace, a gente consegue encontrar várias instituições que se cadastraram e tem os seus casos de uso publicados, tá? Mas, assim, como é uma ferramenta bastante flexível e versátil, ela acabou sendo usada em vários cenários de aplicação, na academia, no setor produtivo. Na academia, o destaque é para os repositórios institucionais, né? Para a gestão da produção intelectual, né, nas suas mais diversas, nas suas variadas formas, a produção científica, a produção técnica, a produção administrativa, em alguns casos, produção artística, cultural, né? A gente estava mencionando agora há pouco, por exemplo, o caso da Brasiliana, na sua versão inicial, ela implementou, né, o DSpace ainda na versão 3. Então, a gente tem, assim, centenas de exemplos relacionados ao uso na academia. No setor produtivo, é bastante utilizada para poder fazer a gestão de documentos digitais, documentos técnicos, coleções de acesso restrito, né? Por exemplo, tem uma instituição de ensino aqui, aqui em Florianópolis, o SENAC, eles têm o repositório operando em dois níveis, né? A produção intelectual, que é aberta, pública, né? E a gestão de documentos internos. Eles têm um acervo de imagens proprietários, que é usado na produção de materiais educacionais e outros tipos de documentos internos, e também para poder fazer a gestão, né, de relatórios técnicos e de documentos administrativos. Né. E tem um outro espaço de aplicação também, que é bastante popular, né, acervos históricos e culturais. Na verdade, são produções de material digital oriundas dessas atividades. E assim, o DSpace tem uma série de recursos para preservação digital, né. Essa é uma frente de funcional, né, que hoje em dia só o DSpace possui. Tá? Compatibilidade com METs, compatibilidades com sistemas, com padrões de preservação digital, integração com a arquivamática. Então, assim, os recursos para a preservação digital, que hoje é uma das principais frentes de trabalho e de esforço que as instituições estão tendo. Muita gente tem repositórios com DSpace, então, assim, é uma experiência bastante consolidada. O grande desafio para essas instituições é preservar a memória digital que tem nesses espaços, né? Então, a gente precisa de plataformas que tenham funcionalidades, que tenham padrões, né, que tenham aderência a esses padrões abertos do campo da preservação digital. Tem uma série deles, né, hoje, e o DSpace é a ferramenta que mais tem recursos implementados nesse sentido, né. Então, assim, eu não sei como é que está meu tempo, Patrícia, depois você vai me informando. Tá? Pode continuar. A questão, então, assim, esses anos todos, com toda a intervenção das comunidades, das universidades pelo mundo, trouxeram uma maturidade para a plataforma bastante grande, né? E também a perspectiva de continuidade de utilização, né? Então, com os recursos à disposição, as instituições podem escolher que features, que características de funcionalidades do DSpace utilizar, quais são as abordagens de customização, né? E como trabalhar com elas, assim, no decorrer do seu dia a dia, né? O DSpace, aqui no Brasil, né, a gente tem poucas empresas trabalhando com isso, porque isso é uma característica natural dessas plataformas que têm um uso especializado. A gente sempre tem poucos fornecedores, tá? E as plataformas que têm assim, uma caracterização de funcionalidade mais complexa, elas acabam tendo poucos fornecedores, isso em qualquer segmento de atuação de software. Tá? Para a gente que trabalha com desenvolvimento de software e também, se a gente for ver, né, as questões da área de engenharia de software, a gente acaba percebendo, né, que com a tendência dos segmentos é que as plataformas que são bastante especializadas,
realmente elas têm fornecedores também igualmente especializados. E hoje em dia, a gente também tem facilidade de encontrar serviços em nuvem para hospedagem da plataforma de Space. Existe no Brasil, existe no exterior, né? Então, assim, a questão do serviço em nuvem muda radicalmente o paradigma da necessidade de você, da gestão de uma plataforma tecnológica, né? Porque o serviço em nuvem, ela libera a instituição de ter uma equipe de desenvolvimento, né? De ter a preocupação de se trabalhar a questão do desenvolvimento, e você terceiriza isso, né? E com custos bastante acessíveis, né? O Dalton está falando da questão das políticas públicas, isso é uma coisa constante no setor público, né? Especialmente nas universidades, que tem uma dificuldade sistemática de reservar orçamento, né? Os processos de licitação, de contratação são sempre demorados e tal, né? Conheço bem essas questões. Então, assim, tem, né, o mercado está adaptado a essa realidade, como a gente tem essa realidade também para outras plataformas que a gente costuma encontrar nas universidades, tá? Especialmente as aplicações para bibliotecas. Então, assim, essa perspectiva da utilização e dos serviços que o mercado oferece, ela é bastante variada, né? Assim, a ideia ainda é realidade, né? Que é o fato de que as instituições ainda têm uma dificuldade crônica de manter os seus serviços, de manter as suas plataformas, mas são processos que têm que ser administrados. As plataformas não duram para sempre, né? De tempos em tempos as necessidades mudam, né? Então, assim, a decisão da instituição, ela precisa ser muito pautada em razão das suas necessidades do seu dia a dia, né? E também da capacidade de manter essa plataforma. Mas a partir do momento que você consegue, né, ter essa possibilidade de ter a terceirização, né, e é um custo acessível, então isso facilita bastante assim, o trabalho e a manutenção desses serviços, né, que são tão caros para a gente, né. Deixa eu passar aqui. Então, assim, algumas considerações finais, tá, gente, sobre as características, a integração e a implantação do DSpace, né. Eu procurei não me manter muito assim, centrado em relação às características funcionais, mas trazer informação para a gente poder debater, né, a questão da gestão do acervo, quando é baseado nessas plataformas, né. Nosso problema maior é sempre esse, né, as instituições têm, assim, muito trabalho no desenvolvimento de políticas de gestão dos seus acervos, na preservação digital, na manutenção desses acervos, e as plataformas precisam suportar esse trabalho do dia a dia, né? Então, assim, por exemplo, o DSpace tem a facilidade de você customizar os padrões de metadados, qualquer esquema de definição, qualquer esquema de dados que você possa precisar, a plataforma suporta, criar estruturas de relacionamentos, por exemplo, no formato CRIS, né? O DSpace tem essa possibilidade de você criar entidades e relações entre elas para organizar o seu acervo, né? Relacionamento entre as coleções, né? Usar controle de autoridade, não só de vocabulário de assunto, mas controles, por exemplo, de autores, de pessoas, né? As integrações com a QD e outras formas também de controle de usuário que a instituição venha a ter. A plataforma tem plugins, é só conectar nesses sistemas que você consegue visualizar, né, os autores, os pesquisadores, né. A interface de busca é bastante flexível e customizável, né, qualquer visão, qualquer concepção de busca, a gente pode fazer a implementação, né. Semana passada eu estava com o pessoal numa universidade aí no Rio de Janeiro, a gente estava discutindo, né, como, assim, uma proposta para poder organizar a estrutura de comunidades e coleções e pontos de acesso ao repositório, tá? Então, assim, eles têm quase 2.500 comunidades e coleções, né? Tem muita gente usando o repositório e tem, assim, toda a parte de indexação e de busca está subutilizada, né? Então, a
O ideal é que a gente projete isso, faça um projeto dentro do conceito de arquitetura da informação da plataforma, e é possível dividir a responsabilidade da busca, né, entre a navegação e a pesquisa, customizando as configurações de indexação da plataforma, né. Uma coisa que o DSpace tem muito desenvolvido é o sistema de autorização de permissões. A gente consegue, assim, literalmente, em qualquer cenário de aplicação, estabelecer o controle de acesso, tá? Em nível de comunidade, de coleções nos itens, eu posso configurar quais metadados eu posso deixar disponível, né, quais documentos vão ser de acesso público, de acesso embargado, com tempo determinado, né. Eu posso publicar um material que inicialmente pode não vai ficar aberto à comunidade, mas que está embargado por conta de alguma política, né. Material com restrição de acesso, assim, eu posso individualizar, né, em qualquer nível, as questões de propriedade intelectual no repositório, né, e também do controle de acesso pela instituição. E, assim, como é muito flexível, assim, literalmente ele acomoda qualquer tipo de demanda institucional, né. Assim, do meu tempo de trabalho com o DSpace, eu já assessorei, assim, ONG, universidade, empresas do setor privado, em todos os casos a gente conseguiu acomodar as demandas de controle de autorização e de permissões na plataforma, né. Sistema de autenticação integrada, né, o principal protocolo é o LDAP, né, então a gente consegue prover acesso com facilidade às contas institucionais existentes, né, a maioria das instituições, por exemplo, de ensino, tem o seu, os estudantes, os professores têm a sua conta institucional, a gente conecta isso no repositório e também trabalha com todo o controle de acesso a partir das contas existentes da instituição, né, autenticação com Google, Microsoft, Facebook, né, tem plugins para poder fazer essas autenticações também, né. Integrações com controles, integração com coleções externas, tá? A gente pode integrar coleções, por exemplo, da plataforma JS, né, e de outras plataformas que são baseadas no protocolo IPMH e no IORI, né, com outros DSpaces, com outros OMECAs, com outros OJS, qualquer plataforma que também já tem um nível de maturidade e que tenha protocolos abertos para integração, tá? Assim, a questão, né, eu já tinha mencionado, a preparação para vocabulários controlados. A gente fez uma experiência muito bacana em 2014 com a ação educativa em São Paulo, para a implementação da plataforma do Fórum Social Mundial, né. Essa plataforma foi descontinuada já faz 2 anos, mas eu sempre menciono esse projeto porque a gente trabalhou, assim, a questão da internacionalização, né, e o controle de vocabulários. Era um repositório que funcionava em 5 idiomas, né. O processo de submissão era em 5 idiomas, o vocabulário controlado era em 5 idiomas, tá? E isso, assim, a plataforma já tem uma arquitetura de internacionalização e a gente precisou de um esforço pequeno para poder desenvolver. Na verdade, o esforço foi de desenvolvimento do vocabulário controlado em 5 idiomas, né. Conectado à plataforma, as pessoas podiam fazer a submissão e dizer, né, né, quando ela escolhia o termo, ele já preenchia os metadados em outros idiomas também. Então, quando alguém na França ou na Alemanha, né, ele tinha inglês, espanhol, francês, alemão e árabe, tá? Assim, a navegação feita a partir de qualquer sistema operacional já trazia automaticamente as versões, né? Isso em razão da capacidade de internacionalização que tem na arquitetura, né? Que tem um framework na plataforma Java, as outras linguagens também têm seus frameworks de internacionalização que facilitam bastante, né, esse processo. A integração com o Creative Commons, que foi feita há muito tempo, né, então, assim, se você quiser que o seu acervo seja pautado todo o sistema de licenciamento, você pode designar as coleções que vão utilizar a forma de licenciamento do Creative Commons, né. Então, a gente, assim, existem outras características, né, que a gente poderia apresentar aqui para mostrar, né, como trabalhar essas questões, né, funcionais, né, da integração com plataformas da instituição, integração, assim, com outros softwares, com Pergamon, por exemplo, que é uma integração bastante comum, que é bastante demandada, ou simplesmente a carga
de material pré-existente em outros formatos. Tá? Sobre a implantação, assim, historicamente, as instituições têm abordado o desenvolvimento dos seus acervos digitais como um software que tem que ser escrito, desenvolvido dentro da própria instituição, né? Muitas vão com a ilusão de que, por ser software livre e aberto, é gratuito e não vai ter custo. Né? Toda plataforma de software tem custos para se manter. Né? As boas práticas de governança de tecnologia da informação, elas são pautadas em que tem a dimensão econômica, né? E as tecnologias requerem expertise. Tá? Assim, você precisa ter algum suporte, precisa ter orientação, precisa ter, né? No caso do Space, por exemplo, é software livre, né? O que a gente tem? Você tem as opções, né, de ter uma empresa especializada, né, terceirizando a manutenção, a construção, ou simplesmente hospedando em nuvem um repositório para ti, para a instituição. Ou a instituição pode se responsabilizar por se apropriar das tecnologias. Eu tenho uma equipe de desenvolvedores Java, nessa plataforma. Eu posso alocá-los em um período mensal ali para fazer a manutenção e o desenvolvimento de funcionalidades, dos recursos, da customização. Depois que a plataforma entra num estado de estabilidade, né, aí, assim, essa demanda fica minimizada, né? E aí é uma questão de acompanhar o desenvolvimento da plataforma global, do código aberto global lá no GitHub, e fazer atualizações periódicas sempre que necessário, especialmente as atualizações de segurança, né, que eventualmente surgem, e assim, elas vêm muito rapidamente, porque em razão do número de pessoas, né, de equipes que estão envolvidas na plataforma. Então, essa questão da gestão, né, de qualquer plataforma tecnológica, tá? Ela precisa ser muito bem avaliada. Ainda mais se tratando de software livre, né, é sempre uma preocupação a questão da longevidade, né, e da capacidade de sustentação que a equipe que propõe a plataforma, né, tem para manter. Né? Então, assim, quanto mais... quais são bons sinais, bons indicadores, né, para a gente observar os mantenedores do código, né? É uma estrutura de fundação, é uma estrutura que financeiramente é sustentável, né? É uma equipe que tem realmente a disponibilidade para manter assim, o core da aplicação aberto, né? E funcionando e atualizado. Tem uma comunidade, né? Quem são os principais contribuidores do código, né? No caso do Space, a gente tem várias universidades pelo mundo que são os contribuidores de código. A gente tem pouquíssimas empresas fazendo a contribuição, né? Assim, a colaboração. Mas tem muitos módulos, muitas funcionalidades que são desenvolvidas, né? E o Space tem um comitê central, uma equipe grande, né? A parte do código, né? Que é a equipe dos commits, que a gente chama, que é responsável pelo trabalho, né? Dessa implantação e da manutenção da plataforma. Tá? Eu acredito que tenha dito aí, assim, os principais tópicos, os principais temas em relação à plataforma de Space, né? A gente assim, procura sempre apresentar, né, de uma forma bastante transparente as virtudes e os problemas que toda plataforma tecnológica tem, né? A gente vê muito, assim, em relação ao Space, uma coisa que eu sempre digo para os meus estudantes: não se pressione pelo apelo dos indicadores de uso. Tá? É cada vez mais utilizado, é cada vez mais baixado. Isso tem, assim, o Space tem indicadores muito expressivos nesse sentido. Mas não, a gente precisa tomar cuidado com isso em qualquer segmento tecnológico, né? Assim, qual é a melhor plataforma qual é a melhor plataforma, né? É o Space, é o Omeka, né? Outra, etc. Na verdade, assim, a pergunta é qual é a plataforma que me atende melhor, né? Para o meu cenário de utilização, né? Eu tenho preocupações com preservação digital, eu tenho preocupações com a longevidade da equipe, como é que é a minha questão financeira, tá? Essas perguntas, elas precisam ser atendidas pela plataforma, né? Eu tenho pessoal que consegue, né, eu tenho acesso a conhecimento, né, expertise de desenvolvimento, né,
Então, assim, essas coisas aqui definem a longevidade e a sustentabilidade de um bom projeto de informatização, independente de plataforma. São questões, assim, eu estava até começando no início, né, são questões da engenharia de software, que às vezes são muito preteridas pelas organizações, pelas instituições, que têm outros olhares, né, assim, necessários também, mas que às vezes acabam preterindo questões fundamentais em relação à sustentabilidade das plataformas, especialmente quando a gente está nesse espaço de software livre, tá, gente? A questão da dependência tecnológica sempre vai existir, né? Também, assim, a partir do momento que você faz uma escolha de plataforma, você, de alguma forma, depende, né, de conhecimento, de expertise para a manutenção daquela plataforma, né? Então, você vai ter que recorrer à equipe, vai ter que recorrer a algum espaço para poder resolver problemas, tá? Quem está no dia a dia da manutenção das plataformas sabe muito bem como é isso. Então, assim, a questão da dependência sempre vai existir, né? Seja ela de um espaço, seja da comunidade que contribui, quando é software livre, seja da empresa, quando é software proprietário, tá? Sempre vai ter os custos. Então, são dimensões, assim, que a gente não tem que evitar. A gente tem que buscar conhecer para poder iniciar um processo de gestão adequado e que permita que a gente seja atendido pela plataforma. Tá? Gente, assim, muito obrigado, né, pelo espaço. Tá? É sempre um prazer aqui colaborando, né, compartilhando aqui os conhecimentos. Né? Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e eu fico à disposição. Muito obrigada, professores Divino e Dalton. A gente vai abrir para o debate agora, se vocês quiserem podem colocar perguntas aqui no chat. Mas enquanto isso, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta um pouco mais específica, considerando o nosso caso, né, o caso do projeto Niterói Imagens, porque o nosso projeto é um projeto relacionado ao material audiovisual, né, e aí eu vejo a maior parte do uso das plataformas, tanto do Tainacan quanto do DSpace, são usos relacionados enfim, talvez um tipo de material que não seja tão, enfim, com tanto um arquivo tão pesado, tanta especificidade como material audiovisual. Aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum, enfim, conhecimento de casos em que outros arquivos utilizaram as plataformas para repositórios audiovisuais. Eu já vi aqui que o Tainacan tem o caso da Programadora Brasil, que foi recente, eu acho, que teve um novo site. Eles fazem enfim, a catalogação dos itens através de links, então você acessa o filme com um link, né, a partir do site. Mas, enfim, gostaria de saber se vocês têm algum caso semelhante, ou se vocês têm algo a falar sobre essa especificidade, ou se, no caso das plataformas, não faz diferença o tipo de item que apareceria lá. Quem quiser começar, acho que é uma pergunta. Eu posso começar. Assim, em relação a essa questão do tamanho, dos formatos de objetos digitais, a gente costuma orientar, assim, primeiro estudar, né, qual é a demanda de gestão desses acervos, né, e em função da natureza também da administração dos acervos, por exemplo, no caso dos vídeos. A gente teve um caso foi o caso do Fórum Social Mundial, eles tinham um acervo de vídeos, de entrevistas, né, de filmagem bastante grande. Teve um outro caso também, que a gente fez uma orientação, foi uma consultoria com o pessoal da FGV em 2016, a gente fez uma orientação parecida, né? Eles tinham um acervo de materiais de vídeo bastante diversificado, em diferentes formatos, e, assim, o primeiro problema que a gente verificou era a questão da preservação desses materiais, né? Os formatos de vídeo, eles tinham vários formatos já obsoletos, assim, bastante difíceis de visualização, você tinha que baixar o arquivo para visualizar, instalar um codec, instalar um player, tá? Então, a primeira abordagem foi orientar, né? Assim, vamos trabalhar
padronização desses formatos, de tal forma que a gente consiga ter, né, primeiro, a longevidade do acesso, tá? E aí a primeira diretriz que a gente orientou foi colocar, assim, vídeos que sejam baseados em codecs abertos, tá? Compatíveis com HTML5, e aí qualquer plataforma pode rodar, você não precisa baixar o vídeo, né? O próprio navegador faz o streaming, e a visualização por streaming, sem download, né? Então, assim, em casos de acervos, de instituições que têm um acervo grande de vídeo, tá? A gente orienta o seguinte, a gente monta, pode até ser como plataforma de software livre, um servidor de streaming, né? Que vai lembrar, assim, a estrutura do YouTube, né? E porque a gestão desses materiais do armazenamento ela fica mais eficiente, e você vincula no repositório os links, né, e com o visualizador, né, aí uma customização da interface, uma modificação pequena, você vê os metadados em uma janelinha. A gente fez isso no Fórum Social Mundial. Na verdade, era a mesma interface para imagens, né, fotografias, que eles tinham acervo fotográfico, e também tinham os vídeos, né. Geralmente, assim, no processo de catalogação deles, eles descreviam o item, e às vezes o item tinha fotos e tinha vídeos ao mesmo tempo. Então, a gente desenvolveu um visualizador baseado em HTML5, um plugin assim, muito simples de codificar, que tem hoje em dia à disposição, você pode baixar e conectar na aplicação, e para visualizar os vídeos, né, e visualizar as imagens, com a possibilidade de, naquele caso específico, né, as pessoas tinham a possibilidade de fazer download do material também. Então, assim, e aí a questão da preservação, né? A gente, assim, no processo de catalogação, se criou metadados administrativos, informando qual era o codec, né, com quem tratou o material, tá, os formatos. No caso das imagens, a gente aproveitou assim, a estrutura do IPTC Core, né, para poder fazer a descrição, e esses metadados eram anexados na plataforma de Space. Então, além do Dublin Core, né, a gente tinha metadados de outros esquemas que eram para uso administrativo, né, para poder gerenciar aí com relatórios depois, aí, na parte interna, na área de administração, a gente conseguia ver, né, assim, ter os detalhes técnicos das imagens, e isso possibilitou, né, eu não sei se eles depois conseguiram realizar esse trabalho, mas aquelas informações todas possibilitavam uma abordagem posterior de preservação, né, porque em algum momento aqueles formatos precisariam ser revistos, transformados de novo, isso é natural, né, de objeto digital, mas assim, as diretrizes eram assim, usar padrões abertos para codificação, né, e para formato, e porque isso aumenta bastante a longevidade do acesso e diminui os custos de manutenção na plataforma, tá? Assim, essa é uma coisa bastante importante. E como o Space já tinha esse suporte todo para essa estrutura de metadado administrativo e de preservação, na verdade a gente só começou a utilizar esses recursos. Muitas instituições não usam, né? Está ali na estrutura do código da ferramenta, mas, como eu disse pouco, elas fazem as escolhas funcionais em razão da sua realidade. Se a plataforma atende, então é a plataforma ideal, né? Eu acho que, não sei se eu consegui, assim, abordar, né, contando com esse exemplo, aí, em relação ao tamanho, aí é a capacidade do servidor, tá? Eu tenho um caso de um grupo privado de universidades que a gente tem aqui no Brasil, né, um repositório de pós-graduação. Faz 2 anos eu fiz uma consultoria rápida para eles, e os objetos digitais, eles não são armazenados no servidor, tá? É baseado na plataforma do Space. O Space é conectado num servidor da Amazon, um serviço o S3, né? Então, assim, eu deposito o item, automaticamente ele vai armazenado em nuvem, tá? Só os arquivos, só os bitstreams, né? Toda a estrutura de repositório está na instituição, né? Eles têm uma estrutura de máquina, está ali, não é virtualizado, mas é própria. Mas a parte de armazenamento, por quê? Assim, isso reduz bastante o custo de armazenamento que eles têm, e é muito material. Apesar de serem materiais, assim, tendo variados tipos, desde PDFs, imagem, vídeo, né? Por exemplo,
TCCs de curso da área de cinema, geralmente tem vídeos, tem produções, né? Então, assim, como é muito material, a quantidade é muito grande, aí por uma questão de segurança, eles optaram, né, por armazenar em nuvem, né? Os serviços de armazenamento em nuvem, eles são infinitamente mais seguros do que a gente manter um acervo dentro da própria instituição, num servidor, numa máquina, mesmo que tenha alguma tolerância à falha, né? A partir do momento que aquela estrutura está disponível, que você não tem energia elétrica, ou simplesmente que você tenha, né, assim, danificar, né, a sua estrutura, por mais que você tenha backup, sempre gera um ônus de manutenção muito alto, né? E os custos de armazenamento do S3 são muito baixos, sabe? Então, eles fizeram essa opção para o caso, porque eles tinham realmente uma quantidade de milhares de itens, e, assim, bastante grandes, e isso prevê uma segurança extra, né? É isso daí. Sim, legal, interessante. Eu acho que eu ia até perguntar sobre isso, sobre a questão da automatização, né? Essa relação entre a plataforma e os serviços de nuvem possíveis. Mas, Dalton, você quer complementar? Quero sim, Laura. Acho que para responder essa questão, Laura, a gente precisaria entender a realidade, né, institucional de vocês de maneira adequada, porque há muitos caminhos para se trabalhar com isso. Em geral, na experiência que a gente tem com as instituições, é que elas têm muita dificuldade de ter financiamento para esse tipo de coisa. O audiovisual, ele custa caro, né? E às vezes o caro para uma instituição cultural é R$500 por mês, entendeu? R$300 por mês. Às vezes a instituição não tem isso, porque ela é muito vulnerável, né? No sentido de, a gente trabalha com instituições. Para vocês terem uma ideia, 1/3 das instituições culturais no Brasil tem condição de ter equipe de TI ou tem condição de terceirizar serviços de TI, né? Então, 2/3 das instituições culturais brasileiras não tem o menor suporte de TI, né? E é com essa realidade que a gente lida. Quer dizer, a gente, claro que idealmente seria muito bom que elas tivessem serviço de TI, né? Idealmente seria muito bom que elas pudessem contratar serviços de TI, mas não é a realidade que a gente encontra na ponta. Então, quer dizer, temos que lutar para que isso aconteça? Com certeza, acho que é nosso papel, mas ao mesmo tempo oferecer soluções mais acessíveis, né? Oferecer soluções mais leves, que permitam com que essas instituições consigam fazer um trabalho, porque o que a gente vê com os dados da CETIC é que tudo é tão complicado de fazer que as instituições não conseguem, e aí elas não fazem, né? E o que é pior, elas acabam indo para o Facebook, né? Elas acabam indo para o Instagram, porque são as ferramentas que dão para elas possibilidade de desenvolver algum trabalho digital, e a gente sabe que essas ferramentas são muito aquém daquilo que a gente imagina, né, das possibilidades de se fazer curadoria, de se fazer análises, entre outras coisas nesse sentido. Então, eu acho que o audiovisual é uma questão. A gente tem se deparado em vários projetos assim. Nós temos trabalhado agora com o governo do Espírito Santo, e ali há um trabalho interessantíssimo, né, em andamento, porque tem a TV estatal, né, tem a rádio estatal, então tem uma série de materiais muito ricos, o próprio arquivo do Estado. Então a gente tem trabalhado com eles nessa perspectiva, mas lá eles têm a Prodeste, né, que é a empresa de processamento de dados do Espírito Santo, que tem uma nuvem, que tem uma infraestrutura de fornecimento para isso. Então, essa é uma questão. Quer dizer, o que precisaria, do meu ponto de vista, se avaliar antes de se tomar qualquer decisão, né? É avaliar a infraestrutura, a condição de financiamento, né? Avaliar a disponibilidade de recurso, avaliar qual é o tamanho da perna, né? Para você poder dizer, olha, isso aqui pode ficar muito adequado, você pode, né, como o professor Divino colocou, muito bem colocado, você pode criar um servidor de streaming. Agora, você vai ter condições de fazer isso, né? E você pode, evidentemente, usar uma série de recursos para complementar. Muitas instituições com as quais a gente trabalha fazem um uso muito simples, que é, por exemplo, disponibilizar o vídeo no YouTube, disponibilizar o vídeo no Vimeo, porque é o que elas conseguem fazer, né? Elas não têm outro recurso para isso, e usa, por exemplo, o Tainacan, outra ferramenta, para fazer apenas a catalogação, né, desse objeto. Não é o adequado, evidentemente, né, não é a melhor prática, porque essas redes, elas
mudam a resolução do vídeo, né? Elas fazem uma série de coisas ali que não seria o mais adequado, mas muitas vezes é o possível, né? Que permite com que essa instituição tenha alguma possibilidade de fazer uma inserção na internet de uma maneira um pouco mais qualificada. Então, para te dizer assim, eu acho que há um degradê de soluções, né, para o audiovisual. A gente pode fazer coisas muito simples e muito fáceis de se fazer, até coisas muito complexas e muito custosas. Acho que entre uma coisa e outra tem a realidade institucional, né? Tem a sua capacidade de financiamento, a sua possibilidade de ter equipe de suporte técnico. Então, a gente, às vezes, recebe demandas, né, na nossa lista de e-mail de pequenos museus que dizem, o que eu faço com isso? Aí você vai conversando com a instituição, você fala, olha, ela não tem recursos e ela não terá. Né? Às vezes ela está num município pequeno, do interior do Brasil, mal tem suporte técnico de TI para a prefeitura, né, que dirá suporte de TI para o museu. Então, a gente vai tentando orientar essa instituição a fazer uma solução ali ad hoc, né, uma solução mais simplista, para ela conseguir ter resultados culturais interessantes para ela, né, porque muitas vezes o mais importante é a instituição chegar no público, né, ela conseguir dialogar com o seu público em potencial. Então, acho que há um espaço muito grande para isso. Agora, se você tiver, vamos dizer, muita infraestrutura de tecnologia, o WordPress ele é uma camada de visualização de dados. Embaixo dele, você pode colocar o que você quiser. Você pode empilhar embaixo dele soluções de preservação digital, você pode empilhar embaixo dele serviços de streaming. Tudo isso é parametrizável, né? Porque ele é uma ferramenta com APIs de entrada, de saída, com vários protocolos de interoperabilidade, né? Como o professor Divino colocou, a IPMH, entre outros, né? Que já estão implementados na plataforma. Então, você pode ter uma infraestrutura bastante robusta, né, de hospedagem, de preservação, de manutenção dos seus dados e usar o WordPress como uma camada de visualização, né, e aí você dá acesso a esses documentos, mais uma camada fina de software onde a tua infra ela está hospedada e organizada de outra maneira, usando arquivemática, né, outras soluções que são absolutamente robustas para esse tipo de coisa, né, quando a gente fala de preservação e por aí vai. Mas percebe, não tem uma resposta simples, assim, o melhor caminho é esse. Depende, tem que avaliar, tem que analisar, tem que mensurar, né, para você conseguir estabelecer um parâmetro mais adequado para vocês. Acho que eu não respondo exatamente a sua dúvida, mas problematizo com vocês. Né? Posso fazer uma pergunta, Laura? Claro. Não, porque eu queria aproveitar esse gancho agora do Dalton, porque, na verdade, é isso, né? A gente está pensando na elaboração desse projeto, a gente não sabe como ele vai continuar, a gente espera que ele continue até, né, nessa parceria com a prefeitura. Então, essa realidade dos recursos é uma realidade que a gente também ainda não desconhece, vamos dizer assim. Então, isso tem que ser muito bem pensado, de fato, né? Não adianta você criar algo que depois não vai ter continuidade, né? Mas, assim, é importante colocar que a nossa ideia está muito no campo dessa preservação. A gente vai trabalhar muito na coleta desse material, na busca dessas imagens, né? Imagens muitas vezes amadoras, na preservação digital desse material, na disponibilização. Né? Então, a gente vai não só usar um acervo, como criar um acervo, né? Disponibilizá-lo e algo que é muito importante nesse processo é a participação dos usuários nesse processo, ou seja, disponibilizar uma imagem, fazer que os usuários reconheçam aquela imagem, ou que narre lembranças daqueles espaços que estão naquelas imagens. Isso é o mais importante para a gente, sabe? É uma participação contínua do usuário, né, do niteroense, daqueles que têm a memória de Niterói, ajudando a construir histórias a partir das imagens que disponibilizamos. E no meio disso tudo, tem esse desejo de trabalhar com essa interface que é o mapa, né? Reconhecendo já a dificuldade, né, de que a cartografia é todo um campo mutável, né, e que exige essa mutação constante com as décadas, né? A cidade vai mudando, as fotografias vão mudando, e a nossa interface, nesse sentido, vai ter que ter essas camadas, né, de mutação. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, o Sacred Space trabalha já, né, a gente falou ontem do Imagine Rio,
enfim, da Biblioteca da Brasiliana Fotográfica, mas se vocês têm se o WordPress oferece essa possibilidade, e se o DSpace também, de trabalhar com essa interface cartográfica, né, usando geolocalização e usando esse mapa virtual. Assim, em relação à tua pergunta, Patrícia, começando, fazendo uma complementação com o que o Dalton falou, essa questão da realidade, né, da instituição. Ele estava falando aqui, eu estava lembrando do caso do Museu Nacional do Mar, aqui em Santa Catarina. A gente eles começaram o processo da criação do Portal Barcos do Brasil com um projeto, né, assim, sempre captando a Associação de Amigos do Museu do Mar, junto com a Fundação Catarinense de Cultura, a Prefeitura de São Francisco do Sul, tem alguns parceiros, né? Assim, esse é um trabalho hercúleo, manter esses parceiros funcionando, coordenados. Assim, tem recursos federais, sabe? Então, é sempre uma luta, né? Manter, né, a parte financeira para esses projetos continuarem funcionando. Então, assim, foi uma iniciativa muito legal, porque eles começaram um processo de digitalização, envolvia vários tipos de documento, carta náutica, mapa, acervos de, assim, cópias dos relatos dos navegadores na época da colonização, sabe? Um acervo, assim, nossa, de brilhar os olhos, sabe? Tão fabuloso que é o acervo daquela instituição. E aí a gente começou um trabalho com digitalização, né, depois com a criação do portal, que foi baseado em DSpace, e chegou um determinado momento que, por questões administrativas, né, prestação de contas, a instituição não conseguiu continuar a captação, né. Então, assim, aí chegou em 2016, aí mediado pela Fundação Catarinense de Cultura, que é um órgão do Estado aqui, e a UDESC, através do laboratório, a gente começou uma ação de extensão, né. E aí a gente se apropriou da manutenção feita através do laboratório. Porque você vai até o museu, o que é um museu? O museu é um prédio bastante antigo, né? Um galpão que foi doado, né, de uma família da cidade, para poder criar a estrutura, e ali, assim, o que chega lá? Chega uma fibra ótica do ramal do sistema de telefonia do Estado. Mas, assim, é úmido, é quente, não tem possibilidade de você colocar um computador funcionando 24 horas ali, né, não dá direito para instalar um ar-condicionado, tá? Para você fazer uma estrutura de servidor, não dá, não pode. Assim, em 6 meses aquilo oxida tudo, os CDs que são mal armazenados, mofa, né, bolória, assim, muita coisa eles perderam já. Assim, HD, as máquinas se deterioram em pouco tempo em razão das condições climáticas ali, porque é na beira da água, tá? Então, tem o trapiche, já dá para o mar ali. Então, assim, qual é a condição ideal, né? A gente se apropriou, mas foi um regime de parceria. Essa é a realidade de muitas instituições, né? Assim, especialmente quando a gente fala, por exemplo, do cenário que eu conheço um pouco, é a questão das bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, sabe? Assim, a gente tem essa realidade, né? Então, a escolha de plataformas nesses momentos, realmente tem que ser bem pensada, tá? E aí, avançando na tua questão, assim, a questão esses aspectos da manutenção, da preservação, né? Especificamente de documentos que são um pouco diferentes do convencional, por exemplo, os mapas, né, documentos georreferenciados, assim, a maioria das plataformas consegue acomodar, através de customização, essas demandas, né. Por exemplo, a gente tem um laboratório de geoprocessamento lá na Faculdade de Educação, que é onde está o nosso laboratório aqui lá na UDESC, né. Assim, eu me recordo uma vez, tem uma disciplina no curso de graduação, que a gente chama de bibliotecas digitais, e aí um grupo de alunos resolveu fazer o trabalho ali junto com o laboratório de processamento, tá? Então, assim, o principal desafio foi modelar, tá, a estrutura desses documentos, né,
as informações de georreferenciamento e as informações para preservação e catalogação, tá? E aí a gente fez o seguinte, que a gente conseguiu criar uma estrutura de metadados para poder implantar, né, o armazenamento e a custódia desses documentos, né? E é na mesma linha, e assim, a solução disso vai na mesma linha que o Dalton acabou de comentar, né? Através da análise dos requisitos funcionais, né? É uma abordagem clássica de engenharia de software, que a gente vai dimensionar, né, o que fazer com a plataforma, porque as plataformas de software livre, elas não nascem prontas nem especializadas, elas têm que ser customizadas. E aí o investimento que vai ser necessário para poder fazer com que a plataforma alcance, né, um estágio de maturidade funcional para atender o requisito que vocês estão apresentando, né? Então, por caso do acervo fotográfico, por caso, né, de mapas, essa experiência me lembrou a experiência de São Francisco do Sul, porque eles têm diferentes tipos de documentos. Por exemplo, eles têm o catálogo das embarcações brasileiras, né? São fichas, tá? São fichas de documentos estruturados, que estavam em formato PDF, eles têm acervo fotográfico, têm acervo digitalizado. Então, para cada tipo de documento, uma abordagem diferente, no sentido de estruturar, né, as informações, os metadados, tá? E também a forma de acesso. Né? Então, como é que eu preciso ver esse documento que é georreferenciado? Né? Ele foi produzido em que plataforma? Né? Documento vindo de satélite, né? Qual é o formato? Eu me lembro outro caso, assim, fazendo analogia, que na área de saúde, na área de medicina, quando eu comecei a trabalhar com o CodeSpace, a gente eu entrei no projeto da Rede Catarinense de Telemedicina, né? Eu fazia doutorado, eu era bolsista de pesquisa, e aí eles tinham uma questão análoga, né? Como armazenar as imagens, né, produzidas pelos equipamentos de exames no interior, tá, né, o paciente está no interior, fez um ultrassom, uma mamografia, desculpa, e aí a gente precisava, assim, customizar a plataforma que existia para poder permitir a visualização, né, imagem padrão da Icon, permitir movimento, né, assim, porque o médico conseguisse trabalhar com as questões da imagem. Então, assim, realmente passa pela questão, né, que o Dalton acabou de comentar. Vamos analisar funcionalmente, depois você precisa projetar o desenvolvimento da plataforma, a customização, né, isso em qualquer plataforma de acervos digitais, para que ela alcance um nível de maturidade de uso, né, que vocês estão idealizando. Patrícia, vou pegar alguns pontos aqui, né, para discutir com você. Acho que sobre a questão da colaboração, esse é um dos pontos que eu considero bastante interessante, né, falando aqui especificamente do próprio WordPress. Você tem muitas ferramentas de colaboração, de mediação, de moderação. Então, quer dizer, você pode fazer um design da participação social que pode ser bem interessante, né? O próprio Tainacan tem um módulo de autodepósito, né? Então você pode criar, por exemplo, um formulário público para os seus usuários submeterem conteúdos, e isso passa por uma fila de moderação. Enfim, você tem todas essas possibilidades, além, obviamente, de você conseguir, por exemplo, usar a integração com mídias sociais, né? Você conseguir criar um pouco mais desses mashups, assim, em termos de aplicação. Isso é um ponto que a gente sempre focou bastante no projeto, por exatamente querer incentivar esses trabalhos colaborativos, né? Essa possibilidade de você descentralizar as ações, muitas vezes, de catalogação, de curadoria, né? Então tem projetos interessantes. Eu lembro um dos projetos que a gente se inspirou, né, quando começou o projeto começou na Universidade Federal de Goiás, depois que eu migro para Brasília, mas a gente tinha uma comunidade muito interessante no Facebook que as pessoas ficavam submetendo fotos, né, da construção de Goiânia, da Goiânia antiga, e as pessoas ficavam identificando pessoas, né, esse aqui é o fulano, esse aqui é a casa de ciclano, aqui é onde foi construída a escola tal. Isso criava um processo de trabalho muito legal.
E é claro, o Facebook, depois para você fazer busca disso, é horroroso, né? Você não consegue usar o Facebook de maneira adequada. Então, a gente se inspirou muito nesse tipo de movimento, né? Nessa ideia de que há uma participação social que é afetiva, né? Que ela não é técnica no sentido do especialista na documentação, ela é daquela pessoa que ama o tema, né? Ou que tem objetos culturais no seu acervo pessoal e que gostaria de publicá-los, mas ela não tem lugar para isso, né? Então, há essas dimensões que são muito interessantes. Então, assim, certamente há muitas ferramentas de colaboração, há várias possibilidades de uso, né, de integração que o WordPress te oferece, que você pode se beneficiar para criar designs colaborativos. Em relação ao GEL, eu vou deixar um link para você dar uma olhada, são muitos conteúdos, né? E essa é a vantagem de você também estar colado, por exemplo, numa aplicação como WordPress, porque você tem, eu vou te deixar 2 links, um que faz, inclusive, uma análise deles, mais breve, né? Você tem muitos plugins que são desenvolvidos pela comunidade, e que não tem nada a ver conosco, né? Ou seja, são plugins que são desenvolvidos pela comunidade de desenvolvedores internacionais, pela própria Automatic, né, que é a empresa que mantém o WordPress internacionalmente, e que a gente consegue se aproveitar dessas coisas para utilizar. Então, esse movimento, né, e que eu concordo muito com o que o professor Divino traz, quer dizer, você estar atrelado a comunidades de desenvolvimento de software que são sustentáveis, é fundamental. Né? Eu já participei de muitos projetos de software livre no Brasil, e muitos deram errado porque a gente criava um software livre do zero. E aí criar software é botar um filho no mundo, né? Você tem que cuidar, você tem que manter, você não se livra de um projeto de software. Software nunca está acabado, né? O software está sempre em construção porque a tecnologia evolui. Então, esse processo todo que a gente tem até a própria decisão, né, de se conectar com o WordPress, é pelo fato de você ter uma comunidade muito pujante, muito ativa, né, e profissionais. E isso é muito legal de ver, né? Por exemplo, se vocês entrarem no LinkedIn e tentarem buscar currículos de pessoas para contratar com o WordPress, vocês vão encontrar centenas de pessoas, né? E isso é bom, porque às vezes você tem 5 mil reais, né? E você fala, pô, eu tenho aqui um dinheiro para contratar um freela para resolver um problema para mim, mas eu não tenho 30 mil, né? Eu não tenho 40 mil, eu tenho 5. Pô, eu posso contratar um desenvolvedor que vai construir uma coisa específica para mim. Não é o ideal, né? Mas poderia, mas às vezes resolve vários problemas no dia a dia das nossas instituições, sabendo que a gente funciona muitas vezes longe do ideal, né? Só olhar para as nossas universidades e a maneira como a gente opera. Então, essa questão GEL, você tem vários plugins, você tem várias possibilidades, né, de coleta de dados georreferenciados, de projeção disso em mapas, né? Como você mesma disse, o GEL é um tema complexo, né? Georreferenciamento não é botar pins no Google Maps, né? A gente sabe disso, é muito mais complexo que isso. Mas é óbvio que há aí soluções prontas que podem servir para vocês, né? E há possibilidades de você também usar soluções prontas e customizá-las, desenvolvendo coisas que eventualmente possam te atender no mais específico. Óbvio que isso vai envolver custo, vai envolver você contratar desenvolvedor, vai envolver você, né, desenvolver um pequeno projeto de software, tá? Mas há caminhos. Aí, de novo, o que resolve o seu problema precisa entrar mais no específico. Beleza. Gente, tem uma pergunta aqui da Vitória, mas eu imagino que você já tenha respondido, que foi basicamente essa questão dos mapas. Gostaria de saber se alguma dessas plataformas possibilita a utilização de mapas interativos em que as imagens são associadas. A Vitória aqui disse que respondeu. Se vocês considerarem respondido, a gente pode... Mais alguém tem algum... Sim, né? Sim. Por último, se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu queria só perguntar em relação à comunidade, né? Se vocês puderem rapidamente indicar quais são os principais meios de comunicação, acho que o Tainacan seria um pouco essa lista de e-mail e tal, mas eu já vi que, enfim, acontecem lives e tudo, eu acho que esse é o principal fator desses softwares, né? Essa questão da comunidade. Se puderem indicar mais ou menos como funciona essa comunidade, tanto no caso do
Tainacan quanto no The Space, de apoio, enfim, quem a gente pode recorrer, né, em caso de necessidade, assim. Legal. A gente tem, Laura, a gente está migrando, né? Nós tínhamos uma lista de e-mail e a gente agora migrou essa lista para um Discourse, que é uma ferramenta mais robusta, né? A gente pediu hospedagem na comunidade do Discourse, eles cederam para a gente um espaço público, né? Então a gente tem um espaço, eu vou deixar aqui para vocês, né? Que é onde a gente tem feito ali todo um fórum de dúvidas com o usuário, né? Tem sido uma conversa. Está começando, a gente estava usando a lista de e-mail nos últimos anos, mas a gente começou a sentir necessidade, né, de ter mais todo um conjunto, né, de ferramentas mais elaboradas para suporte técnico, então a gente está usando o Discourse. Nós temos um conjunto de vídeos, né, no YouTube, tem várias lives aqui arquivadas, né, que vocês podem dar uma olhada, vocês podem ver, que é o canal do Tainacan. Vocês vão encontrar bastante coisa aqui. A gente tem uma wiki, né, que é onde você vai encontrar documentação técnica do projeto. Então, nessa wiki tem bastante coisa, né, de materiais, de dúvidas, materiais que vocês podem eventualmente se valer para entender como o projeto está estruturado. É bastante documentado, né, então tem vários detalhes ali. A gente tem um repositório de pesquisa, que é um repositório onde tem todos os nossos artigos científicos, onde tem todos os webinários que a gente participa, né, onde tem relatórios de projeto, onde a gente publica ali, inclusive, dissertações de mestrado, né, teses de doutorado, ou seja, toda a parte mais acadêmica do projeto que pode eventualmente aparecer para que vocês possam, enfim, se comunicar e visualizar. A gente tem um material que eu também quero deixar recomendado para vocês, que é um curso de Tainacan que foi criado pelo pessoal da Federal de Minas, pelo pessoal da UFMG, né, da Escola de Ciência da Informação. Eu estou mandando o link deles aqui. É um curso bem bacana, ele tem várias videoaulas, né, e a professora que está responsável por isso, que é a professora Ana Veiga, ela deve disponibilizar logo mais um curso em formato Moodle, já com exercícios, né, e atividades de Tainacan para isso. E, por fim, a gente tem, para quem quiser, e é um espaço que a gente muitas vezes se comunica, né, com a comunidade, a gente tem um grupo, uma fanpage lá no Facebook, que vocês podem se atualizar das informações, né, do que a gente divulga. Então tem lá uma série de conteúdos, né, toda vez que a gente faz uma live, né, toda vez que a gente publica algum resultado, alguma coisa que eventualmente possa aparecer ali, fica disponível também nessa live. E por fim tem um Twitter, né, que é onde a gente também disponibiliza várias coisas que estão rodando no projeto, né, a gente se comunica com os usuários por ali. Eu acho que isso dá uma geral, assim, né, são todas as frentes de ação, né, as mídias sociais, os conteúdos que a gente publica, e que eu acho que eventualmente pode servir para vocês conhecerem. Se vocês quiserem ter acesso ao código, né, o Tainacan, ele é distribuído pelo próprio WordPress, então você baixa nesse último link que eu estou passando, que é o link do repositório de plugins do WordPress, né? Aí lá que você baixa o Tainacan, lá que você encontra o Tainacan, ele é distribuído pela própria WordPress.org, né? Então acho que é isso, de links de referência, dá um panorama para vocês, e deixo o meu e-mail aqui, né, para os colegas, eu vou deixar no chat, se alguém quiser eventualmente tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, Naldo. Divino, se tiver alguma... Essa questão da comunidade, né, ela é bastante importante. A comunidade do Space, ela tem contribuidores aí pelo mundo todo, né? Ela permaneceu muito tempo utilizando as listas de e-mail, né, internacional, assim, bastante movimentado. O histórico dela é todo localizável pela internet, pelo Google. De algum tempo para cá, o pessoal vem usando o Slack, que é uma plataforma de fórum, né, para
e de suporte, assim, tem uma série de funcionalidades, de plugins. A gente está utilizando assim, do DSpace, também no Ibict, né, que a gente tem um projeto com o DSpace 7 lá, e a gente está usando a plataforma Slack, e assim, na plataforma a gente consegue falar diretamente com os mantenedores do código, tá, os contribuidores, um pessoal bastante acessível, né, o Tindano tem, assim, bastante disponível, né, ele trabalha apenas com isso, né, ele não tem outro trabalho, é um colaborador, ele é um dos mantenedores pela Fundação Liracis, sabe. E, assim, os fóruns eles existem em diferentes idiomas, tem alguns em português, que é bem, assim, pouco movimentado, tá? O grupo do Space Brasil também, né, ele tem uma movimentação, assim, que de algum tempo para cá, que já está um pouco mais movimentado, mas, assim, o mainstream é em inglês e tem participantes de todos os países. Assim, é uma coisa bastante séria, o acesso à comunidade, porque as questões técnicas, as questões de customização, né, elas, assim, no dia a dia, o pessoal que está trabalhando com a implantação, né, realmente demanda muito isso. Assim, tem projetos que são abandonados em razão da dificuldade de acesso e da colaboração da comunidade. Né. Então, assim, depois que a plataforma foi disponibilizada, né, dos fóruns pelo Slack, assim, melhorou substancialmente o acesso à comunicação, você tem histórico, consegue manter conversas privadas, né, assim, facilitou bastante o acesso da comunidade e das bases de conhecimento, né. Um outro espaço importante para a comunidade é a comunidade Wiki da Liracis, no projeto do Space, né. Então, assim, todas as documentações técnicas, arquitetura, estrutura de banco de dados, sabe, tudo que é necessário para a implantação e para o desenvolvimento estão documentados ali, né. Eu sempre indico como documentação de referência para a implantação e customização do portal Wiki, né. Para a operação do sistema, por exemplo, né, a Patrícia estava questionando a questão da comunidade, né, do autoarquivamento. Né. O recurso do autoarquivamento é uma funcionalidade que eu acredito que quase toda a plataforma de repositório tem, no DSpace ela é bastante antiga, né. Foi uma das primeiras coisas que foram implantadas em razão da origem, né, motivada aí pela comunidade de acesso aberto, né, pela iniciativa de arquivos abertos, Open Archives, e a operação do sistema, isso a gente encontra tutoriais, tem cursos, tá? Assim, na faculdade a gente desenvolve bastante material, tem fórum, o pessoal costuma manter fóruns no Telegram, no WhatsApp, a gente tem um grupo Space Brasil, que tem uma série de universidades, né, e a gente está fazendo agora, começando semana passada, as rodas de conversa, no Space, né, para repositórios. Então, assim, quais são as minhas práticas de curadoria de dados? Né? A gente começou, por exemplo, eu apresentei um conjunto de técnicas semana passada, essa semana um outro rapaz vai mostrar para a gente como é que eles trabalham com a parte de curadoria de metadados, e então a gente vai buscando né, e se unindo, né, as universidades mantêm as redes de repositórios, né, institucionais, onde essas redes a gente compartilha, assim, várias práticas da gestão de acervo, das políticas de manutenção de acervo, e também da parte técnica, que é a questão da manutenção das plataformas. Tá? Então, assim, e outro ponto, outro espaço importante é onde está o código-fonte do DSpace, no GitHub. Né? Assim, o controle de versionamento, os committers, né, que é uma equipe, é uma das equipes de manutenção, deixa eu abrir aqui só para eu ter a referência, né, o Committers Group, né, que é uma equipe de pessoas que são responsáveis por gerenciar, né, as contribuições, fazer os testes iniciais, ou pegar a documentação de teste e habilitar as atualizações dos diferentes forks, né? Então, assim, você viu um problema no repositório, você vai lá no GitHub, abre, né,
comunicado, coloca as informações de teste, vira um chamado no wiki rapidamente, né, vem os voluntários para fazer a colaboração e resolver o problema. Aí vem um patch, uma atualização, né, um release, né, para atualização, isso tudo, assim, fortemente documentado, né, e para a gente que trabalha com implantação, é o céu, porque, assim, você vai lá, vai código-fonte, né, o Git pull, atualiza, está documentado, o que foi alterado, sabe? Então, assim, é extremamente produtivo, né? E é uma abordagem de software que é bastante utilizada, né? Assim, quase toda plataforma de código aberto tem, né, uma comunidade no GitHub que trabalha, né, e que consegue atualizar, né? Então, toda a documentação fica disponível lá. Então, assim, para a comunidade desenvolvedora, esses espaços todos, sabe, dão uma segurança muito boa e dão uma tranquilidade para a gente poder trabalhar com a plataforma, né? São indicadores aí de qualquer plataforma de software livre que a gente precisa observar. É legal, muito bom. É isso, né? Essa troca de conhecimento mesmo. Gente, acho que eu vou finalizar. Muito obrigada a todos e todos os presentes aqui. Um agradecimento especial aí aos professores, ao Dalton e ao Divino, porque as falas realmente foram ótimas. A gente vai ter mais mesas, é só convidar vocês para as próximas mesas. Hoje, às 14h, a gente tem uma mesa mediada pela Vanessa. A gente vai ter os convidados Eduardo do Tenkefer e Vitor Hugo Vale. Eles vão falar sobre essa questão da geolocalização e geoprocessamento. E amanhã a gente tem às 11h a mesa do Dr. Fares Eldadá, que é professor da Rice University, com a mediação da Patrícia Machado, para falar um pouco sobre essa questão dos mapas diacrônicos na web. É isso. Muito obrigada a todos e venham para os próximos meses. Agradeço o convite, gente. Um grande abraço para vocês. Tá? Fico à disposição, é só entrar em contato pelo e-mail. Tá? Deixei, eu acho, os dados com a Patrícia também. Patrícia, se você quiser abrir os dados de contato, inclusive o telefone, o pessoal por WhatsApp, né? O pessoal acaba vindo pelo WhatsApp para buscar as questões e a gente fica à disposição. Tá? É um prazer participar. Dalton, foi um prazer conhecer você. Assim, né? Assim, gostei muito da empreitada do projeto, sabe? É um desafio a gente apresentar plataformas que tragam soluções para as instituições. A gente sabe que o cenário, né, a gente tem muita carência institucional, mas exatamente no sentido que você comentou, e acho que todas as frentes, elas se somam, sabe? Todas as plataformas, de alguma maneira, se complementam no rol, no portfólio de opções que a gente tem, né? A questão realmente deixa de ser uma decisão tecnológica, é uma questão de gestão, para a gente escolher as melhores opções, sabe? Por isso que eu achei assim, muito bacana a iniciativa, quando a Patrícia fez contato, assim, no sentido de, não, vamos discutir, vamos fazer um debate, uma mesa, muito bacana, né? E trazer as diferentes visões, sabe? É muito enriquecedor. É valiosíssimo o que a gente está fazendo aqui, né? É uma coisa assim, Patrícia, se você me permite posteriormente, de compartilhar com os estudantes, né, no curso de biblioteconomia que a gente tem lá no Desk, compartilhar nos colegas dos fóruns, esse debate, as diferentes visões de plataforma, né, porque as pessoas precisam saber, sabe? Elas precisam conhecer as alternativas, elas precisam conhecer a existência das coisas, e o que a gente está fazendo aqui é valiosíssimo, tá? Eu só queria deixar esse comentário, registrar isso, né, e agradecer mais uma vez o convite. Que legal. Também agradeço muito, gente, prazer te conhecer, Divino, acho que esse papo, concordo com você, a gente tem mais que fazer, debater, e são coisas de fato complementares, né, acho que essas ferramentas, quanto mais boas opções nós tivermos, melhor, só ganham as instituições, ganha o país e ganha as nossas universidades, né. Então, gente, muito agradecido, desejo um bom dia a todos e todas, prazer estar com vocês, que sigamos juntos. Forte abraço.